Boa tarde! Mais uma quarta-feira abençoada por Deus e cheio de aprendizados. Eu espero que nós possamos, tanto eu como vocês, conseguir aprender muito mais, porque como a tia diz, quando eu ensino vocês, eu aprendo bastante e vocês também aprendem junto comigo. Então vamos lá, mais uma quarta-feira, aula de ciências e de história. Nós vamos começar pela nossa aula de ciências. E hoje o assunto, continuando sobre plantas, hoje o assunto vai ser a relação entre os seres humanos e as plantas, começando da página 170, tá certo? Peço que vocês abram o livro na página 170 para vocês irem me acompanhando nas explicações de hoje. Hoje vai da página 170 até a página 175, tá bom? Então, na primeira parte vai falar sobre uma comunidade chamada ribeirinhas. Essas comunidades ribeirinhas são comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem, ou seja, retiram recursos do ambiente para se sustentar, para fazer casas, para alimentação, para fazer transportes como os barcos, porque se eles vivem perto dos rios, eles precisam dos barcos para se transportar. Então, tudo que eles vão utilizar, ou quase tudo, eles extraem, eles retiram da natureza para o seu consumo. Por exemplo, nessa primeira imagem que aparece, é na Amazônia e os moradores da comunidade Jamaraquá se alimentam dos peixes que pescam do rio e da mandioca que cultivam. Então, tanto eles fazem uso do animal, que é o peixe, como também da mandioca, que é um tipo de planta, que é para utilizar na alimentação deles. Pois se eles moram afastados das cidades, eles vão utilizar recursos que têm perto deles, certo? E o outro exemplo, que é a imagem logo abaixo, os moradores da comunidade Maguari, no Pará, utilizam as folhas de uma palmeira, conhecida como curá-pixuna, para cobrir suas moradias. E mais um exemplo de um homem, um ribeirinho da comunidade Marawi, preparando a folha de palmeira para cobrir a casa dele, para proteger da chuva, do sol. Então eles fazem muito a utilização dos recursos naturais do ambiente, mas eles não maltratam o ambiente. Em vez disso, eles cuidam e utilizam do ambiente de uma forma que não possa degradar o ambiente. E isso é muito importante. Porque, como a gente já conversou, não adianta o homem utilizar de uma planta, não adianta o homem utilizar das águas dos rios, não adianta o homem utilizar de hortas, de pomares, de plantações, se ele não cuida daquilo. Se ele não cuidar e não extrair, ou seja, não retirar de uma forma adequada, os recursos naturais vão acabar e eles vão acabar ficando sem alimentação, sem se proteger, no caso nas moradias, como esse senhor aqui usou, a questão da palmeira para se cobrir, tá certo? E não é só utilizado em relação a alimentos, em relação à moradia, mas também em relação a bebidas, às roupas, a móveis, como a tia falou, em relação ao barco, que é o tipo de transporte que eles precisam utilizar, tá certo? E entre outros produtos também, que são feitos a partir de algumas plantas, porque aqui nesse capítulo vai falar da utilização das plantas. E muitas vezes o ser humano ele vai extrair da vegetação nativa das plantas de que precisa, mas além de extrair as plantas que já nascem ali sem ele precisar cuidar e cultivar, ele também vai precisar das plantas que eles cultivam, ou seja, que eles vão ali, plantam, regam, vê lá como é que está a planta, tira o que não está mais prestando na planta e deixa só o que está prestando. Então o homem ele vai utilizar desses dois exemplos de planta, tanto do extrativismo, que ele vai ali na floresta, vai ali e extrai o que ele está precisando, tanto também aquele que ele cuida, que ele cultiva, tá bom? Ah, tia, mas não quer dizer que o extrativismo vegetal, ele não vai cuidar. Ele vai cuidar sim, mas não é aquele cuidado de ir ali todo dia, comer no jardim e regar uma planta e fazer aquele corte das plantas que não está prestando. O extrativismo vegetal geralmente são feitos com aquelas plantas grandes, que não precisam do homem estar ali cuidando todos os dias, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro nós vamos falar do extrativismo vegetal e depois sobre o cultivo, tá certo? Como a gente viu na página 170,
Os moradores das comunidades ribeirinhas, que são aqueles moradores que moram perto de rios, eles obtêm da vegetação nativa, ou seja, das plantas que estão lá ao redor deles, muitas matérias que precisam para construir casas e barcos e fabricar produtos. A retirada dessas plantas das florestas, do lugar onde eles vivem, certo? Ou da parte da vegetação, é chamada de extrativismo vegetal. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo para vocês de dois tipos de extrativismo vegetal. Eu peço que vocês olhem a imagem enquanto eu vou explicando o que cada imagem representa. Bom, meus amores, aqui é um tipo de planta nativa que é utilizado no extrativismo vegetal, porque nesse local existe vários tipos de outras plantas. É como se fossem as florestas que vocês veem em filmes, veem em revistas, onde tem várias plantas, e a natureza dá conta de cuidar dessas plantas, porque os homens não podem estar ali todo dia regando, sabendo se elas estão boas ou não. Então, esses são tipos de plantas de portes altos, plantas grandes, que servem para o extrativismo vegetal, ou seja, que serve para o homem utilizar delas para construir casas, barcos, fabricar produtos. Aqui é uma seringueira, certo? Cujo seu caule serve para extrair o látex, que o látex é um material utilizado para a produção da borracha natural, utilizada em balões de festas, por exemplo. Então, aqui esse é um tipo de planta que serve para o extrativismo vegetal. Outro tipo de exemplo, certo, é a carnaubeira. A carnaubeira, ela pode ser encontrada tanto no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Das folhas da carnaubeira, é possível extrair uma cera, que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Além da carnaubeira, a tia trouxe outro tipo de extrativismo vegetal, ou seja, a utilização das plantas para o fabricamento ou para o cultivo que os seres humanos utilizam. Aqui a tia trouxe o exemplo do óleo de coco, do óleo de dendê e do óleo de girassol, que além da carnaubeira, outras plantas como essas fornecem o material necessário para a fabricação de óleos que pode ser utilizado na fabricação de medicamentos ou na alimentação. Por exemplo, o óleo de coco. Tem muitas pessoas que utilizam óleo de coco para passar no cabelo, mas também tem muitas pessoas que utilizam óleo de coco para cozinhar. Assim como o óleo de dendê, que é utilizado para fazer um tipo de alimentação, e o óleo de girassol também pode ser utilizado na alimentação. Mas cada um desses óleos foram extraídos de plantas, ou seja, aconteceu no processo de fabricação desses óleos, aconteceu o que é chamado de extrativismo vegetal. Bom, meus amores, como a tia explicou para vocês, na página 171, que o extrativismo vegetal é a retirada das plantas ou parte da vegetação nativa de um local, para o cultivo humano, para a utilização das necessidades humanas. E o cultivo não é diferente. O cultivo ele vai ser diferente por quê? Porque as pessoas vão obter a matéria-prima e alimentos necessários, além de que os seres humanos precisam estar ali todos os dias cuidando desse cultivo. Por exemplo, na página 172, vocês vão analisar essa imagem aqui, como vocês estão vendo no livro, certo? E vão responder o que é que essa pessoa está fazendo na fotografia. Ela está apenas olhando ou ela está cultivando, ela está cuidando? E o ser humano ele pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos, como a tia já falou. Em geral, os cultivos de plantas é realizado em hortas, pomares e em plantações. Novamente, eu vou pedir que vocês acompanhem as imagens que a tia separou para vocês, que a tia vai explicar o que são as hortas, o que são os pomares e os que são as plantações. Vamos lá! O cultivo de hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batata e tomates. Já os pomares são locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas como laranjeira, macieira, limoneira e videira. Então,
Já que a tia falou sobre a definição de hortas e pomares, né, que na horta vão se cultivar agrião, cenoura, alfaces, que são chamados de legumes por nós, e nos pomares vão ser cuidado, né, todo aquele cuidado com as frutas para que chegue até a nossa casa. Então, esses foram os primeiros dois tipos de cultivo que nós vimos. Já já nós vamos ver sobre a questão das plantações. Mas antes de ver sobre a questão das plantações, eu vou pedir que vocês leiam individualmente eu digo assim, sem a tia, mas com alguém que está ensinando vocês. A página 173, porque é um texto bem interessante sobre uma horta comunitária, tá certo? Que foi criada pela Amanda juntamente com os moradores perto da casa dela, e eu quero que vocês respondam essas duas questões no caderno. Vocês vão lá no caderno de ciência, coloquem respostas da página 173. Porque aqui, gente, vai falar sobre a questão da conscientização, tanto para ingerir alimentos saudáveis, como também para a conscientização que nós devemos cultivar as plantas, que nós devemos preservar as plantas, porque faz parte do nosso meio ambiente. Então, eu vou deixar essa leitura para vocês fazerem na casa de vocês, com quem está ensinando vocês, e responder tanto o item A como o item B, com quem está ensinando vocês no caderno. E além disso, também eu vou deixar uma leitura individual para vocês fazerem sem a tia sobre a hidroponia, certo? Que é um tipo de plantação que é feito com a horta. É uma nova inovação que não agride o meio ambiente, certo? E aqui ele vai mostrar um cultivo de alface, que é uma técnica de hidroponia, que também é muito interessante. A tia também nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas é muito interessante porque além de estar produzindo alimento, ainda vai ajudar o meio ambiente de uma forma sustentável, onde não vai ter substâncias tóxicas para agredir esse alimento e chegar até a nossa mesa de uma forma mais saudável. Então, continuando, na página 174. Até agora conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivada através de plantações. Ou seja, as plantações ela ocupam terrenos muito grandes, com dimensão muito grande, que geralmente são cultivados do mesmo tipo, como o milho, a soja, o trigo e o algodão. As plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, que nós adoramos comer na hora do almoço, o arroz que a mamãe faz, ele é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja pode ser usada como matéria-prima para a fabricação de óleo, leite e suco, por exemplo. Ou seja, tem alimentos que chegam direto na nossa casa sem passar por um processo de transformação. Já a soja, como ele vem explicando, para fazer um tipo de óleo, leite ou suco, a soja ela precisa se transformar em produto líquido para se transformar em óleo, para se transformar em leite e para se transformar em suco. Então, todo produto que a gente chama de matéria-prima é porque é aquele produto que precisou ser transformado para se fazer outro produto. Por exemplo, a tia vai novamente mostrar imagens para vocês de dois tipos de matérias-primas que são retirados das plantações e são levados para as indústrias para serem transformados. Por exemplo, a plantação de algodão, ela pode servir, por exemplo, quando a gente está quando a gente levou algum ferimento e a mamãe vai retirar toda aquela secreção do sangue com algodão. Ou quando a gente precisa tirar, as mulheres precisam tirar esmalte das unhas, vai precisar do algodão. Mas, por exemplo, para fabricar tecidos, o algodão ele precisa ser levado para a indústria para ser transformado em tecido. Então, o algodão é a matéria-prima que é utilizada para fabricar os tecidos. A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é utilizada para produzir alimentos como açúcar e também o combustível que é utilizado nos carros. Mas, antes de virar combustível e virar alguns alimentos, a cana-de-açúcar precisa ir para a indústria. Mas antes de virar alimento e virar combustível, ela é um produto de matéria-prima, ou seja, é a cana-de-açúcar. Bom, meus amores, eu peço que vocês possam ver um exemplo de como a matéria-prima é transformada
né, de como ela chega nas indústrias para ser transformada. No próprio livro de vocês, eu vou utilizar esse exemplo da página 175. Há também plantações que fornecem madeira para a produção de papel e de móveis. A madeira tanto é um extrativismo vegetal, porque o homem vai lá e tira a madeira para fabricar o papel, como a madeira também é considerada matéria-prima, pois antes de virar papel, foi madeira, certo? Então, matéria-prima quer dizer matéria primeira, a primeira matéria antes de ser transformada. Aqui, florestas de eucalipto são cultivados pelo ser humano. O eucalipto foi cultivado pelo ser humano. Depois, eles são cortados e os troncos são levados para as indústrias. Depois que esses troncos são cortados e levados pelas indústrias, lá na indústria, a madeira serve de matéria-prima para a produção de papel. Então, aqui, para fabricar esse papel, precisou passar primeiro pelo cultivo. Depois do cultivo, foi levado para a indústria e, ao chegar na indústria, foi transformado. Então, essa foi a nossa aula de ciência hoje, de como os seres humanos utilizam as plantas para o seu consumo próprio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E hoje, além dessa explicação de ciências, também vai ter um caderno para vocês copiarem e responderem. Mando no grupo do WhatsApp esse caderno para vocês. Agora vamos nos preparar para a nossa aula de história. Bom, na nossa aula de história de hoje, nós vamos ver sobre objetos e documentos pessoais. Eu também vou deixar essa leitura para vocês fazerem. A tia já leu e é bem interessante, certo? Para vocês lerem individualmente sem a tia, que é sobre, né, os documentos pessoais, que é do Fábio esses documentos pessoais. Ele é um garoto de 8 anos, certo? E ele descobriu diversos fatos e histórias da sua família no cotidiano no passado. E ele vai contar sobre cada um desses instrumentos e a importância deles. Depois que vocês lerem, vocês vão responder só oralmente, não precisa copiar no caderno, sobre se sua família também tem costume de guardar alguns objetos pessoais antigos. E a 2, você vai dizer, em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros descartados. A tia trouxe também. Esse objeto meu antigo aqui, que eu guardo, foi o meu vestido do batizado que minha avó me deu. Eu guardo ele porque ela é uma pessoa muito especial que me deu, então tem um valor. Então, se esse objeto eu guardei, é porque ele tem uma história para contar. E essa história é muito importante e ainda veio de uma pessoa mais importante ainda. E além disso também, eu tenho o costume de guardar as cartinhas que vocês me dão. Por quê? Porque eu acho isso aqui uma forma de demonstração e de carinho. Então eu vou guardar porque são objetos pessoais meus que têm uma história por trás, certo? Já na página 226, ele vai falar que por meio da análise dos documentos pessoais, a gente pode conhecer informações importantes sobre a vida das pessoas e principalmente sobre a vida dos nossos familiares, para a gente descobrir de onde a gente veio, né? Para a gente descobrir como era que eles viviam no passado, como eram os objetos no passado. E a partir desses documentos aqui, vocês vão responder a questão 3 e 4, tá bom? Já na página 227 tem falando que os documentos pessoais, eles são importantes. Não são só os documentos das pessoas, das nossas famílias do passado, ou de amigos, de familiares do passado que são importantes. Não é somente importante os objetos antigos, né, que vão valer como história pra gente. Além dos objetos antigos que a gente guarda, certo? Os documentos pessoais, eles também são fontes importantes de informação. Por exemplo, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento que a gente recebe, né, para saber a nossa nacionalidade, o nosso nome, onde nós nascemos. E além disso, quando a mamãe ou o papai ou algum responsável vai matricular vocês na escola, precisa desse documento, seja numa escola pública ou numa escola privada. Esse documento, gente, ele é necessário para todos os cidadãos, porque a gente só se torna cidadão quando a gente tira a nossa certidão de nascimento. Então, é um objeto, é um documento, não é um objeto. É um documento muito importante, certo? Para as pessoas saberem quem nós somos. Além disso, também tem a carteira de identidade, certo? Identificação, que ele traz informações semelhantes à nossa certidão de nascimento, certo? Só que tem uma certa idade que a gente já não utiliza mais a certidão de nascimento. A gente vai utilizar a carteira de identidade.
que também traz o nome da nossa mãe, o nome do nosso pai, a nossa data de nascimento, onde nós nascemos. Então é muito importante guardar esses objetos com muito cuidado, porque é algo nosso, pessoal, que fala sobre nós. Também tem a carteira de trabalho, né, que é onde nós vamos, quando vocês estiverem trabalhando, a carteira de vocês vão ser assinada. É um documento importante porque traz dados muito importantes sobre nós também, e é onde, né, vão assinar para saber se você está trabalhando e onde está trabalhando. E além disso, garante direitos, certo, dos trabalhadores. Além de quando for se aposentar também, e quando a pessoa fica desempregada também, ela vai precisar desse documento, que é a carteira de trabalho. E também nós temos o título de eleitor, porque o título de eleitor é onde nós vamos precisar desse documento para votar, para saber quais são os representantes que vão governar, certo, o nosso país. Seja o presidente, seja o prefeito, seja o governador. Então isso aqui é um documento também muito importante, porque ao levarmos para a votação, nós vamos estar escolhendo os representantes que vão governar, que vão presidir a nossa nação, certo? E vocês vão responder a página 228, que é a primeira questão, tá certo? Que vai ter sobre associar cada uma das fontes históricas às suas descrições correspondentes. E a tia também esqueceu de mostrar, que a tia vai mostrar agora, o cartão de vacina, que também é um tipo de documento importante, porque além de trazer nossas informações, e ainda traz uma coisa muito importante que é sobre a nossa saúde, é onde vão ser registradas as nossas vacinas. E também outra fonte histórica que a gente pode ter são as fotos, que a gente pode ter para relembrar da nossa história e da história dos nossos familiares. Então essa foi a nossa aula de história, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Beijos e até amanhã!